é preciso tomar uma atitude, uma perspectiva certa. É mais questão de qualidade do que de quantidade. Vamos ver se conseguimos essa perspectiva em face do nosso tema, análise e intuição. Temos que jogar muito com essas duas palavras. A análise intelectual e intuição cósmica. Por quê? Não sei se todos sabem. No século XX, no princípio do século XX, a humanidade entrou numa nova fase de ciência, completamente inédita, no princípio deste século. Aliás, melhor, em meados deste século, nós entramos numa fase de ciência não analítica, mas intuitiva. Com Einstein e a era atômica, a nossa ciência ultrapassou a análise do século XX. No século XIX. Porque no século XIX tudo era analítico. Um cientista que não insistisse 100% na análise dos fatos não era cientista sério. Isto foi até meados deste século. E, estranhamente, esta mudança da ciência, da análise para a intuição, coincide quase inteiramente com a era do Aquário. Eu não sei qual é a relação entre a era do Aquário e esta nova fase da ciência. Dizem que há um paralelismo entre a astronomia e o homem. Pode ser. Eu não sou competente para avaliar isto. Perguntam aos astrônomos e astrólogos o que eles pensam da coincidência entre a nova fase da ciência intuitiva em que estamos e o início da era do Aquário. Vocês sabem, não sei se sabem, nós entramos na era do Aquário no ano 62, entre 2 e 3 horas da manhã, da noite, aliás. Entre 2 e 3 horas da noite, acabou a era do peixe. E começou a era do Aquário, no ano 62. Coincide quase inteiramente com esta nova fase na ciência. Por que não sei? Porque, com o início da era atômica, que coincide quase com a era do Aquário, os cientistas, os grandes cientistas de todo o mundo, disseram: a análise é necessária, mas não é suficiente. É preciso fazer uma superestrutura intuitiva sobre a subestrutura analítica. Subestrutura é horizontal, assim, um alicerce. Isto é subestrutura analítica. Agora vamos levantar sobre a base horizontal uma torre vertical. A torre vertical é a intuição. E a base horizontal é a análise. Então nós entramos na fase da verticalidade intuitiva. Quando até há pouco estávamos apenas na fase da horizontalidade analítica. Ainda vou falar muito sobre isto. A análise sempre se refere à nossa inteligência. A nossa inteligência só sabe analisar, analisar, analisar. A análise é puramente intelectual. Quer dizer que a análise é do ego. Onde alguém tem consciência do seu ego, aí ele é todo analítico horizontal. Não sai daí. Agora, quando alguém ultrapassa o seu ego intelectual e descobre o seu eu cósmico, o seu eu central, aí
ele entra numa nova fase de conhecimento. Porque quando nós conhecemos analiticamente, horizontalmente, intelectualmente, nós funcionamos como talentos. O talento é analítico, o talento é intelectual. Quando entramos na zona da intuição cósmica, então entramos na zona da genialidade, do gênio. É bom saber que esses dois termos, o talento sempre trabalha com análises. Ele não sai da horizontal, o talento. O talento é intelectualista. Quando temos inspirações, ou revelações, ou intuições geniais, então não estamos mais no plano horizontal do intelecto. Então somos invadidos pela alma do universo. Eu fiz um desenho sobre isto para mostrar como eu entendo esta análise, esta invasão. Aqui temos um círculo. Aí está o mesmo círculo. Esse círculo. Um círculo vazio. Assim vocês veem uma circunferência. Vai assim. Eu fiz duas flechas aqui uma e outra. Isto é análise. A inteligência faz isto, analisa, 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 não sai da periferia ou da horizontal. Isto é análise. Escrevi em cima, análise. Embaixo escrevi intelecto, porque a análise é feita pelo intelecto. E isso se chama talento. Quem é talentoso é intelectual porque sabe analisar. Isso é o comum da ciência. O grosso da ciência está aqui. Agora aqui vem outra coisa. Intuição. É ainda o mesmo círculo, mas tem um centro aqui. E do centro parte uma flecha rumo à periferia. Assim, eu geometrizo mais ou menos a ideia da intuição. A intuição começa aqui no centro e vai rumo à periferia. Começa no eu e se projeta ao ego. Começa na intuição cósmica e se projeta para a análise intelectual. Nós sempre temos a impressão que a intuição vem de fora. Quando alguém diz que tem intuição, tem a impressão de que veio alguma coisa para dentro dele, de fora, da alma do universo, de fora. Quando ele diz que ele é inspirado, ele pensa que foi inspirado por uma entidade cósmica. Até os pintores pintam assim, quando um compositor musical, como tem lá na praça, parece que é a Estátua Verde, e lá atrás tem um anjinho tocando uma harpa, não sei o quê. Então, essa ideia de que quando alguém é inspirado, ou intuitivo, que é a mesma coisa, então ele recebe a mensagem de uma entidade cósmica, misteriosa, de um gênio. Os gregos chamavam esta entidade cósmica o gênio. Gênio era uma entidade do espaço. E este gênio então dizia ao músico: escreva esta música, escreva assim. Ou a um artista, um escultor, faça uma escultura assim. Ou a um pintor, pinta assim com estas cores. Ou a um poeta, diz assim. Eles pensavam que a inspiração vinha de uma entidade cósmica, de um gênio. Por isso chamavam gênio, era uma entidade cósmica. E soprava no ouvido ou na alma do poeta, do músico, do escultor, o que ele devia fazer.
Isto é a concepção primitiva do gênio. De fato, não vem de fora de nós. Toda a inspiração vem do nosso centro. Toda a intuição vem do nosso próprio centro. Toda a revelação vem do nosso centro. Vem deste ponto central que nós chamamos o eu cósmico. Porque dentro de nós também existe o cosmos. O cosmos não existe só lá fora, nos astros. Nós somos um microcosmo. Cada um de nós é um pequeno cosmos. Lá fora está o macrocosmo. Mas a inspiração não vem do macrocosmo. Ela é uma erupção do nosso centro. Não é uma invasão de fora, mas é uma erupção de dentro. É bom não confundir essas duas palavras. Uma invasão de fora, se é de fora para dentro. É uma erupção de dentro. Aquilo que já estava dentro, mas estava dormindo. Depois ela acordou. Isto é uma erupção, um despertamento, uma eclosão, podem dizer. Quando temos intuição, revelação, inspiração, que é tudo a mesma coisa. Então, desperta dentro de nós uma coisa que já existia, mas que era completamente inconsciente. Estava dormindo. É como uma sementinha que não tinha brotado. Mas quando a sementinha começa a brotar, então nós nos tornamos conscientes daquilo que estava em nós, inconscientemente. Isto eu chamo uma erupção, uma eclosão, um rompimento de dentro, e não uma invasão de fora. A impressão é que vem de fora. Todos os inspirados pensam que um Deus externo os inspirou para escrever isto. Mas nós sabemos que o Deus externo transcendental também é o Deus imanente. Do Deus transcendental nós não sabemos nada. Para nós é X. Ninguém sabe nada do Deus transcendente. O que nós sabemos é alguma coisa do nosso Deus imanente. O nosso Deus imanente é o nosso próprio eu. Vós sois deuses. O Pai está em vós. Isto, como diz o Evangelho. De maneira que quando temos uma intuição repentina e de repente sabemos uma coisa que antes não sabíamos e não analisamos nada, veio de repente um lampejo em plena noite, então temos a impressão que fomos invadidos de fora para dentro, que a invasão veio do além e foi para dentro de nós. De fato, a intuição não veio do além de fora, ela veio do aquém de dentro, o nosso aquém de dentro e o além de fora. Se viesse do além de fora, seria uma invasão cósmica. Mas se vem de um despertamento de dentro de nós mesmos, então o nosso centro é que eclodiu e nós chegamos a saber conscientemente o que antes era inconsciente. O nosso inconsciente passa a ser egoconsciente, porque a maior parte da nossa natureza é inconsciente. Fiz aqui um círculo chanfrado. Aquele chanfrado deste círculo é o inconsciente. Imagine esse chanfrado todo, é o inconsciente em nós, que é extraconsciente. Nós nada sabemos do inconsciente. Ele existe,
mas nós não temos consciência dele. E aquele gomo branco que eu fiz aí é o nosso ego consciente. Nós temos um pouquinho de ego-consciência, 10%, nem 10%, talvez 1%. E temos uma zona imensa de inconsciência em nós. Eu não gosto da palavra inconsciência, que Jung usa muito. Eu prefiro dizer extraconsciente. O chanfrado seria extraconsciente. Quer dizer, fora da minha consciência. O grosso da nossa natureza é extraconsciente. Na maior parte da nossa natureza, nós não somos conscientes. Nós somos um pouquinho conscientes. Numa faixa estreita como esse gomo aqui, que não sabemos se é 10%, em alguns é mais, em outros é menos, mas é uma pequena parcela da nossa totalidade da natureza humana. Então, quando este extraconsciente chanfrado invade repentinamente o branco, a nossa egoconsciência, então nós dizemos: tive uma inspiração, tive uma intuição, tive uma revelação. E temos a impressão que tudo veio de fora. É claro que veio de fora do nosso consciente, mas não de fora de nós. Não veio de fora de nós. Veio de fora da nossa zona luminosa, que é consciente, e veio da zona penumbral escura, ou quase escura, que nós chamamos o inconsciente, o subconsciente, o extraconsciente, mas já estava dentro de nós. Não veio de fora de nós. Einstein joga muito com a palavra intuição. Einstein. Ele diz, por exemplo, as leis fundamentais do universo não podem ser descobertas pela lógica, mas só podem ser descobertas pela intuição. Está nos livros dele, textualmente. As leis fundamentais do universo não podem ser descobertas pela análise lógica. Quer dizer, por isso aqui. Isso aqui não pode descobrir as leis do universo. Isto é pura análise. Análise intelectual do ego. Isto não vai descobrir as grandes leis do universo. Mas serve de base. Nós não vamos abolir a análise. Isso não é possível. A análise faz parte do nosso conhecimento. Mas a análise é apenas o ABC. É apenas uma subestrutura, uma base horizontal para outra coisa. Outrora os cientistas se contentavam com a análise, com a base horizontal. E agora nós estamos com a base horizontal mais a torre vertical. A torre vertical nós chamamos a intuição, que está sempre baseada na análise. Einstein diz, eu penso 99 vezes. Isto é análise. Eu penso 99 vezes e não descubro a verdade. Na ciência. Ele fala da ciência, da matemática. Eu penso 99 vezes e não descubro a verdade. Eu deixo de pensar, mergulho num grande silêncio e eis que a verdade me é revelada. Assim fala Einstein. Um cientista fala em revelação. Outrora não se podia falar em revelação, mas isto é misticismo, diziam. Isto é religião. Isto não é ciência, falar em revelação. Os cientistas agora usam abertamente a palavra revelação.
Ou a intuição, que é a mesma coisa. Eu deixo de pensar. Depois de ter pensado 99 vezes, ele disse, agora vou desistir. Não vou mais pensar. Eu vou ficar sem pensamento. Eu vou me esvaziar de todo o meu pensamento. Eu deixo de ser egopensante. Egopensante. Mergulho num grande silêncio. Isso é importante. Porque se alguém não entra num grande silêncio de pensamento, abolindo todo o pensamento por algum tempo, não vai acontecer nada. Eu deixo de pensar, entro num grande silêncio e eis que a verdade me é revelada. A verdade na ciência, descobrindo uma lei cósmica. Quando Einstein tinha 26 anos na Faculdade Politécnica da Suíça, ele escreveu aquela célebre fórmula E maiúsculo é igual a mc no quadrado, que é o mistério da relatividade. E quer dizer energia. Energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Isto ele escreveu no papel. E não sabia bem o que escrevia. Ele escreveu isto intuitivamente, sem saber bem o que significava isto. Muito mais tarde, foi perguntado o que é que significa esta fórmula. E maiúsculo é igual a mc no quadrado. E Einstein nunca soube explicar. Nunca explicou, nem até o fim da vida, o que significava isso. Ele disse, isto é assim, mas não se pode explicar. Intuição nunca se explica. Se vocês têm uma intuição, vocês nunca são capazes de explicar como é que ele é. Vocês sabem que, mas não sabem por quê. Também não sabem como. O que é certo, o porquê é obscuro. Toda a intuição é certa no seu quê. É completamente obscuro no seu porquê. Por que é que eu disse isto? Por que é que eu escrevi isto? Não sei. Mas tenho absoluta certeza que é certo. Vocês não devem confundir intuição com pressentimento. O povo chama isso de intuição. Eu tive a intuição de que fulano morreu, mas depois cheguei a saber que não era verdade. Isso não é intuição. A intuição é absolutamente certa. Nunca é uma hipótese. O pressentimento muitas vezes é uma hipótese. Às vezes dá certo. Muitas vezes não dá certo. Portanto, não me confundam pressentimento do ego com a intuição do eu. A intuição é 100% certa. Nunca falha. Então Einstein disse, mais tarde, a matemática é absolutamente certa, enquanto ele ficar no abstrato. Mas se a matemática descer ao concreto, ela perde da sua certeza na razão direta da sua concretização. Exatamente a mesma ideia. A matemática é 100% certa, enquanto ela fica no abstrato. O abstrato é a intuição. A intuição não é concreta, ela é abstrata. Cósmica. Abstrato é o cósmico. Abstrato é aquilo que nós chamamos a alma do universo. Isto é abstrato. Coisa não concreta, coisa que não se possa ver, ouvir, tanger, isto é abstrato. A realidade não é concreta. Os fatos são concretos. A realidade é completamente abstrata. Se não é abstrata, não é realidade. Então Einstein diz, a matemática é absolutamente certa.
mas somente enquanto ele é abstrato, enquanto ele está na intuição cósmica. Quando então a matemática desce das alturas da abstração e entra no mundo dos concretos, dos fatos, então ela não é mais absolutamente certa. Ela pode ser 90%, 80%, 50% certa. Então se chama aritmética. Quando a matemática sai do abstrato, certo, e entra no concreto, duvidoso, então se chama aritmética. A aritmética não é absolutamente certa. Ela é parcialmente certa e parcialmente duvidosa. Nenhum fato concreto é absolutamente certo. Somente a realidade abstrata é absolutamente certa. Em outra ocasião, disse Einstein, do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Outra vez, a mesma ideia da intuição. Fatos são estas coisas aqui. Isso é um fato. Os fatos podem ser analisados, mas nenhuma análise dá certeza. Eu sei que vocês não compreendem isso. Vocês pensam que a certeza vem da análise. Todo cientista pensa isso. Se eu analiso água, então eu vou descobrir que é H2O. Isto é, 2 volumes de hidrogênio e 1 volume de oxigênio. Isso se chama água na ciência. Isso é análise. Se vocês analisarem no laboratório água, vocês vão ver que água é H, hidrogênio 2, e O 1. É 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio é água. Isto, para a ciência, é certo. Para Einstein, não. Para o matemático, isso não é certo. Isso é apenas um fato, mas não é uma realidade. O cientista confunde os fatos com a realidade, eu sei. O matemático faz uma rigorosa distinção entre facticidades físicas e realidade metafísica. É difícil vocês se acostumarem a isto, eu sei. Eu me lembro quando eu estava lendo outro Kaiserling, aquele filósofo alemão que fez viagens ao redor do mundo, esteve no Egito, no Tibete, na Índia, na China, em toda parte, estudando filosofia oriental. Graf Hermann Kaiserling. Então, um dia, Graf Hermann Kaiserling, um grande pensador, escreveu 2 volumes maravilhosos que eu tenho aí, esteve lá com um yogi na Índia. E uma conversa lá sobre a Bhagavad Gita, sobre este poema maravilhoso da Bhagavad Gita, que todos deviam conhecer. A Bhagavad Gita começa com a batalha de Kurukshetra, entre os Devas e os Kurus. E Arjuna se encontra com Krishna para tomar parte na batalha. Então, o filósofo alemão, Kaiserling, perguntou a um yogi da Índia, escute, essa batalha de Kurukshetra, de que fala a Bhagavad Gita, é real ou não é real? Ou é uma fantasia? Não, disse o yogi, é real. É uma realidade essa batalha de Kurukshetra, com que começa a Bhagavad Gita. É uma realidade. Então perguntou o Kaiserling, escuta, quando se deu esta batalha e onde? Ah, disse o yoga, ela não se deu onde nem quando. Ela não se deu onde, nem quando. Como então não se deu? Sim, não é um fato histórico, disse o yogi, mas é uma realidade cósmica. E Kaiserling ficou desapontado no momento. Ele disse, nós ocidentais
confundimos fatos com realidade. E esses hindus, que já têm 7.000 anos de filosofia, distinguem nitidamente entre fatos e realidade. A Batalha de Kurukshetra é uma realidade, ele disse, mas não é um fato. Um fato acontece onde e quando. Um fato histórico. Em algum lugar o fato deve ter acontecido. E em algum tempo. Se não aconteceu num lugar e no tempo, nós dizemos então não é real. Mas isto é falta de lógica. Quem pensa exatamente diz não. Uma coisa não precisa ter acontecido num certo lugar, nem num certo tempo. A realidade é completamente independente de tempo e espaço. As facticidades estão sujeitas a tempo e espaço. A análise não vai acontecer fora de tempo e espaço. Isto está dentro do tempo e do espaço. Tudo que se pode analisar são fatos, mas não são a realidade. O que se pode intuir, isto é a realidade. É difícil a gente se acostumar a esta precisão de pensamento que é necessária para compreender a verdadeira filosofia. Isto, então, se refere à realidade. Mas a realidade não precisa ter acontecido no tempo, nem no espaço. A realidade está para além de tempo e para além do espaço. Nada tem que ver com onde, nem com quando. Onde é espaço, quando é tempo. O matemático joga mais com realidade do que com facticidades. O físico joga com isto. O físico trata de fatos. Um físico que não trata de fatos não é físico. Ele tem que analisar os fatos. O matemático não analisa. Ele intui a realidade. Quando ele está em condições, nem todos são capazes da intuição matemática. A matemática é essencialmente intuitiva. A física é que é analítica. Pode servir de base, de alicerce, mas não é a superestrutura, é apenas uma subestrutura. Então, do mundo dos fatos, do mundo da análise, portanto, do mundo da análise, não conduz nenhum caminho para o mundo da intuição. Quer dizer, vocês podem analisar quanto quiserem. Vocês nunca vão chegar à intuição. Porque a soma total das análises não dá intuição. Assim como a soma total dos zeros não dá 1. Podemos dizer que isso é 1. Isso são uma coleção de zeros. Se você faz uma coleção de zeros, adicionando e multiplicando, vocês nunca vão ter 1. Porque a soma total de zero não dá 1. E a soma total dos fatos não dá a realidade. E como é que nós podemos saber da realidade? Não pela análise. A análise não nos dá a realidade. É fazer o que Einstein fazia. Eu penso 99 vezes, que é a análise dos fatos. Eu penso 99 vezes e não descubro nada. Eu deixo de pensar, mergulho num grande silêncio e eis que a verdade me é revelada. Quer dizer que a intuição é sempre a revelação da realidade. E por isso é absolutamente certo. É bom que pensem muitas vezes sobre isto. Porque eu digo isto agora, mas ouvir não basta. É preciso ruminar. O homem comum pensa que
analisando bem uma coisa, a gente tem certeza. Einstein disse que é absolutamente errado. As análises todas juntas não dão certeza. Uma vez houve um eclipse solar e Einstein estava em Londres. Um eclipse solar total. O Sol ficou completamente eclipsado em pleno meio-dia. Ficou tão escuro em pleno meio-dia, num eclipse solar, que até as galinhas foram para o poleiro para dormir, porque pensavam que era noite. Depois, clareou outra vez. Einstein estava em Londres, no eclipse total de 29, parece. E a Sociedade Real de Londres mandou astrônomos para 2 lugares para fotografar o Sol eclipsado. Um grupo foi para a Ilha do Príncipe, no Golfo de Guiné, lá na África. Outro grupo foi para Sobral do Ceará, que eram os 2 lugares melhores para fotografar o Sol eclipsado. Golfo de Guiné, na África, e Sobral, no nosso Brasil, lá no Ceará. Os 2 grupos fotografaram o Sol eclipsado, voltaram para Londres e revelaram as suas fotografias e verificaram que a luz das estrelas era visível ao lado do Sol eclipsado, que ficou tão escuro que a gente via as estrelas em pleno meio-dia. E viram que a luz das estrelas não se propagava em linha reta, mas em linha curva. Einstein sempre tinha dito que a luz não se propaga em linha reta, mas em curva. Nós pensamos que é reto, porque uma curva tão grande a gente não pode verificar. Então verificaram que a luz das estrelas visíveis ao lado do Sol eclipsado não tomava caminho reto, mas era desviado pela emissão solar e ia em curva. Então, um fotógrafo lá de Londres foi ter com Einstein e disse: Einstein, você está de parabéns. Por que de parabéns? Está confirmada a sua teoria de que a luz não se propaga em linha reta, mas em linha curva. E que há nisso, disse Einstein? Agora é certo. E antes não era certo? Perguntou Einstein. Sim, não era certo. Mas claro que era certo. Então, mas a certeza não vem das provas? Não. Einstein disse: a certeza não vem das provas. Imagine, dizia tal coisa. A certeza não vem das provas. As fotografias eram provas. Mas daí não vem a certeza dele. O matemático tem certeza antes de qualquer prova. De que jeito? Intuição. A certeza vem da intuição. E a certeza não vem das análises, das provas. Então o astrônomo quis saber, mas para que então as provas? Se já existe certeza antes de qualquer prova. Para que as provas? O senhor não escreve livros para provar certas coisas? Einstein disse: a certeza é anterior a qualquer prova. E outro perguntou: mas para que então as provas de que os seus livros estão cheios? Bem, disse Einstein, as provas são uma tentativa de justificar a certeza para aquele que não tem certeza. Imagine. As provas são uma tentativa de justificar a certeza para aqueles que não têm certeza. Mas para um matemático não precisa de provas. Porque o matemático pode ter certeza antes de qualquer prova. Porque a certeza não vem das provas. A certeza vem da intuição. Mas a intuição é muito anterior a qualquer prova. Quer dizer que quando se tem certeza pela intuição, é uma certeza absoluta. Ninguém mais pode destruir esta certeza.
Esta é a vantagem dos intuitivos. Terem certeza anterior a qualquer prova. Também existe, sobretudo nos místicos, porque a matemática e a mística são coisas muito parecidas. O verdadeiro místico, vamos dizer um Paulo de Tarso, um Francisco de Assis, um Mahatma Gandhi e outros, que entraram na zona da intuição mística. Da intuição mística. Eles têm absoluta certeza de Deus e da sua alma e da vida eterna e não provaram nada. Não provaram nada. Às vezes são analfabetos alguns deles. Não provaram nada. Mas têm absoluta certeza. Como é que eles têm certeza? Não por análises científicas, porque ninguém pode provar cientificamente a existência de Deus. Mas pode ter absoluta certeza, anterior a qualquer prova. Aqueles mártires nos primeiros séculos do cristianismo, que saíam das catacumbas e eram levados ao Coliseu para renegar a sua fé, ou vão ser jogados às feras no Coliseu, ou vão renegar a fé cristã. Não renegavam. Tá bem, então vamos ser devorados pelas feras, não faz mal. Eles tinham absoluta certeza do mundo espiritual. Mas muitos deles eram pessoas incultas. Não tinham análise científica, mas tinham uma intuição absoluta da realidade espiritual. Então, eles achavam melhor morrer do que renegar a fé. É sempre intuição, porque a intuição funciona em toda parte. Funciona na ciência, mas também funciona na consciência. Funciona na física e funciona na metafísica. Funciona na matemática e funciona na mística. Porque a intuição é uma só. Ela ultrapassa os estreitos limites da inteligência e recebe uma mensagem do além, da alma do universo, que aparentemente é lá fora, mas realmente está dentro de nós. Então, eles têm certeza absoluta. Agora, muitos pensam que a intuição é um misticismo, que é um dom de Deus, que Deus dá a alguns e nega a outros. Não é verdade. Cada um de nós é intuitivo. Vocês são todos intuitivos. Somente não cultivaram a sua intuição. Vocês são potencialmente intuitivos. Faz parte da natureza humana que o homem seja intuitivo. Dentro do nosso centro, todos somos intuitivos. Mas o nosso centro não eclodiu, o nosso centro está dormindo, e por isso temos que contentar-nos com pobres análises. Porque a análise é do intelecto, que é mais comum, mas a intuição é da razão espiritual, que não é muito comum entre os homens. Cuidado, não me confundam razão com intelecto, todo mundo confunde. Intelecto é análise, razão é intuição. A razão é o espírito em nós, a razão é a nossa alma, o nosso eu central é razão, logos em grego. Então, cada um de nós é intuitivo, todos nós somos. Alguns fizeram eclodir um pouco a sua intuição, e são ligeiramente intuitivos, de vez em quando. Em outros, a intuição está na incubação. Está numa eterna incubação. Não eclodiu, não saiu nada. Não quebrou a casca, o pintinho não nasceu. Está na incubação dentro do ovo. Então, mas as duas faculdades, a análise e a intuição, fazem parte da nossa natureza humana. Somente que a análise quase sempre vem muito mais cedo. A periferia se revela primeiro e no fim o centro. Quem anda muito pelas periferias é analítico.
intelectual. Todo mundo é. Mas quem ultrapassa a periferia e se deixa invadir pelo centro é mais do que intelectual. Não analisa apenas, mas entra numa zona de intuição. E quando ele entra na zona da intuição, então ele tem certeza de certas coisas que ele nunca provou, mas que é absolutamente certo. Ele não pode mais duvidar de certas coisas, porque a intuição é uma coisa repentina. É como um lampejo em plena noite. E quando esse lampejo se manifesta, então, aquela coisa de que fala a intuição é absolutamente certa. Isso é um conceito geral que eu estou dando, porque temos que voltar muitas vezes a este mesmo ponto. Que a intuição faz parte da nossa natureza humana, mas exige uma evolução muito mais avançada do que a análise. Há também pessoas completamente primitivas, os povos primitivos, e muitos deles são intuitivos. Existe, portanto, uma intuição pré-analítica. Existe. Uma pessoa analfabeta, que nunca estudou nada, pode ser intuitiva. Mas, quando ele entra dentro da análise intelectual, geralmente ele vai abafando cada vez mais a intuição. Agora, quando ele sai do outro lado da análise, por cima da análise, aí outra vez ele se torna intuitivo. Quer dizer, alguém pode ser intuitivo pré-analítico e também pode ser intuitivo pós-analítico. Os grandes cientistas, como Einstein e outros da era atômica, eram intuitivos pós-analíticos. Eles já tinham ultrapassado toda a análise e chegado até as alturas da intuição. Um grande cientista do nosso século, Thomas Edison, aquele grande inventor americano, a quem nós devemos tantas coisas boas na eletricidade, inclusive esta maravilhosa luz elétrica. Edison era um homem terrivelmente intuitivo. Analisava a eletricidade, analisava até onde eu podia. E depois ele dizia, não cheguei até o fim. Uma vez ele disse, eu preciso de 90% de análise para ter 10% de inspiração. Uma frase célebre de Thomas Edison. Eu preciso de 90% de análise para ter 10% de inspiração. Em inglês fica mais bonita. I need 90% of perspiration in order to get 10% of inspiration. Ele joga com perspiration, que é transpiração, quer dizer esforço que nós chamamos de análise. Eu necessito de 90% de transpiração para ter 10% de inspiração. A transpiração de que fala Thomas Edison é a análise. Eu preciso pensar muito para descobrir uma lei da eletricidade. E depois eu tenho que suspender todo o pensamento e deixar-me invadir pela intuição. Então dá certo. Isso é de Thomas Edison, que é a mesma ideia de Einstein. Einstein joga com 99 de análise contra 1 de revelação. E Thomas Edison joga com 90% de análise contra 10 de intuição. Mas a ideia é a mesma. Pode ter uma porcentagem maior ou menor de uma parte para outra. Mas a ideia é sempre a mesma. A coisa completa é análise mais intuição. A coisa incompleta é somente análise sem inspiração, sem intuição. Quer dizer que a nossa evolução humana começa com a análise intelectual.
mas algum dia deve culminar na intuição. Se isto vai acontecer ou não vai acontecer, isto nós não sabemos.